Olá, internautas conectados na MTV, estamos de volta com o DM Entrevista e nós recebemos aqui nos estúdios do DMTV, na sede do Diário da Manhã, o senhor Paulo Neto, ele que é um dos maiores médiums de cura do Brasil e ele que chega mais uma vez para uma visita no estado de Goiás e fará atendimentos durante 17 dias, começou ontem, e nesses próximos dias ele fará atendimentos aqui em Goiânia e também em algumas cidades do interior e nós vamos conversar com ele um pouco sobre o seu trabalho e também sobre essa sua agenda aqui no estado de Goiás. Sr. Paulo, um prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem. Paulo, primeiro, para as pessoas que estão nos assistindo na internet nesse momento e que não conhecem do seu trabalho, fala um pouco da sua vida. O senhor é mineiro, né? Eu sou mineiro. O senhor é mineiro De Grupiara. De Grupiara. O Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro. Do lado, quer dizer, tem 3 ranchos, Grupiara fica do outro lado. Do outro lado de 3 ranchos, Minas. Na mesma direção. Tá, e o senhor, quando o senhor começou, ou quando o senhor descobriu que o senhor tinha essa mediunidade? Foi quando que o senhor se deu conta de que esse era o seu trabalho? Não, eu não tinha um companheiro que ele recebia uma entidade chamada Dr. Paulo. E esse Dr. Paulo disse que eu iria fazer um tratamento espiritual de cura. Eu estranhei, falei, mas Dr. Paulo, o senhor não podia arranjar outro melhor? Ele disse, não, é você mesmo. Você vai atender nas casas espíritas. Então isso foi em 1983. Na década de 80. E o senhor, a partir de então, o senhor vem se dedicando... Eu me dedico. Eu vivo em função desse trabalho, desde aquela época. Eu já trabalhei na Grécia, na Itália, mas em 2011 eu tive uma arritmia cardíaca e o médico achou por bem que eu não deveria fazer viagem longa de avião. Mas foi um trabalho muito gratificante. Falando sobre esse trabalho, a questão desse trabalho que o senhor faz, da cura espiritual, a pessoa que procura o senhor para esse atendimento, qual que é a eficácia dessa cura? Ela depende também da pessoa, da predisposição dela? Então, porque o Cristo também, o Cristo, uns ele dizia, vai e a tua fé te curou. Mas outros ele dizia, vai e não peques mais, para que coisa pior não volte a acontecer. Então, está condicionado ao karma da pessoa. Então, ele às vezes carece, mas ele ainda não merece a cura, sabe? Ah, sim. Tudo, ou seja, é uma questão de merecimento também. Claro. As pessoas têm que ter um mérito, né? Às vezes, até por misericórdia, a pessoa se cura, mas para despertar-se. O senhor tem sentido que nesses últimos anos, principalmente depois da virada do século, nós percebemos que há um crescimento muito grande das dores das pessoas por problemas que levam, principalmente a depressão, que foi considerada o mal do século. Ou seja, as pessoas tendem a procurar mais a espiritualidade para conseguir se direcionar na vida. O senhor acha que teve uma procura maior? Principalmente a juventude, a maior parte dessas jovens, quase todos são portadores da mediunidade. E ela traz a síndrome, já está aí no roteiro, toda aquela síndrome é questão pessoal de cada um. Entendi. Inclusive, falando sobre roteiro, lembrando que o Paulo Neto, ele começou as visitas, já começou essas visitas, esses atendimentos. Ele vai atender aqui em Goiânia, também em Trindade, Itaberaí, Pires do Rio e também na cidade de Goiás. Hoje, dia 3, né? Lembrando que amanhã ele vai estar o dia todo lá na Irradiação Espírita Cristã, aqui em Goiânia, durante todo o dia. Ele, a partir das 8h30, tem uma pausa para o almoço e depois, a partir das 14h30, durante todo o dia na Irradiação Cristã,
Radiação Espírita Cristã aqui em Goiânia. Uma coisa, não é a partir. Os dois têm que chegar... Nesse horário? No horário. Nesses dois então horários. É por ordem de chegada? Não, quer dizer, aqui é critério da casa. Normalmente tem casos excepcionais. Quando chega lá uma pessoa com dor, obviamente ele vai ter que passar na frente. Sim. Né? Não, sim, mas em regra eles adotam ordem de chegada, né? E qual que é a média de atendimento por dia que o senhor faz nesses locais? Olha, tudo é relativo. Inclusive, eu tive uma pneumonia. Agora, em São Paulo, a gente teve dia de atender 1.800 pessoas. Em um único dia? Um único dia. Mas eu já não... nós queríamos que esse trabalho fosse uma média de 500 pessoas por dia só. Certo. Mas não tem jeito, porque a quantidade de gente é muito grande. E normalmente a pessoa que procura um tratamento espiritual é porque às vezes esgotaram todos os outros recursos. Ou ele não tem valor aquisitivo para ir comprar medicamentos, então é o último recurso dele. Sim. Então é muito difícil para nós mandar uma criatura embora. Carente. Certo. Então, lembrando mais uma vez, ele vai estar atendendo até o dia 19 de novembro. Até 18 de novembro? Até 18 de novembro, né? Começou ontem. E lembrando que esses atendimentos, eles são gratuitos, tá bom? As pessoas não pagam absolutamente nada. Então, em regra, as casas é por ordem de chegada e você não paga absolutamente nada por esses atendimentos. Então, o Paulo Neto ele vai estar nesses locais. Existe algum local em que as pessoas podem ter... lembrando que pode ser também de qualquer idade, né? De qualquer tipo de idade, qualquer tipo de crença, enfim. Qualquer pessoa pode ser atendida, não tem nenhum tipo de restrição. Tem algum local que a gente possa, perguntando para a produção dele aqui, em relação a... Estou vendo que a agenda é muito extensa. Como é que as pessoas, pela internet, têm como acessar essas informações? A programação, por onde que as pessoas têm? Só para passar para as pessoas, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês aqui, porque a programação é muito extensa, né? Então, mas para quem está em Goiânia, mais uma vez lembrando que ele já está atendendo hoje, mas amanhã ele vai estar o dia todo lá na Irradiação Espírita Cristã, tá certo? Ele vai estar o dia todo. Oi? Exatamente. Você recebe um folder, né? E lá tem toda uma orientação que você tem que seguir. E lembrando que ele também vai estar no Araújo Jorge. Ele faz mais uma vez uma visita no Araújo Jorge, só que o atendimento no Araújo Jorge vai ser somente para os pacientes, né? As pessoas que estão internadas no hospital. E que aceita o tratamento, né? E que aceita o tratamento, né? Porque às vezes as pessoas não aceitam. A condição é isso, nós explicamos se ele quer ou não o tratamento. Peço só um pouquinho, Olegário, peço que você passe o endereço pro Jorge e ele vai colocar na tela aqui o endereço do site dele para você entrar lá e para você ver toda a programação. Então, assim, claro que o atendimento ele depende dessa predisposição da pessoa aceitar o tratamento, claro, né? Ninguém, porque se a pessoa não, a gente questiona, por exemplo. Quem procura é porque está carente, né? Mas normalmente a gente não oferece o tratamento. Perguntas, né? Sim, sim. Nós procuramos, eu não atendo só na casa espírita. Às vezes eu tenho muitas pessoas que nós atendemos por telefone. Sim, por telefone também. Até na Europa, nos Estados Unidos. Sempre nos procuram tratamento à distância. Uhum. Então não se limita só à casa espírita. E há uma adesão, uma procura muito grande por jovens. Os jovens eles são mais suscetíveis a esse tipo de tratamento ou são pessoas mais velhas? Ou você acha que os jovens também estão... O jovem tem muita parte que muito dos jovens é portador da síndrome da mediunidade, mais sensitivo. Ele já traz isso de vida, já traz isso em si, quer dizer, eles sentem os sintomas. Ah, sim. Então, agora
Agora é a opção de cada um, se quer ou não aceitar. Assumir, aliás. É bom ressaltar que os jovens muito têm uma mediunidade. Exatamente. Ele tinha falado isso agora há pouco, né, em relação à manifestação da mediunidade numa pessoa. O senhor diz que os jovens, hoje em dia, existe hoje uma grande manifestação de mediunidade no jovem. Mas como é que é essa aceitação? Por exemplo, o senhor teve algum tipo de resistência para aceitar esse seu dom de mediunidade? Não, eu já era espírita, né? Isso é porque a mediunidade existe desde os primórdios da humanidade. Certo. O Cristo curava, os apóstolos curavam e o Cristo, quando ele assim, além de curar, ele falou assim, ide curai. Mas ele também condicionou curai. Mas ele falou assim, mas dai de graça. Isto é, com as coisas de Deus não se mercadeja, não se comercializa, não se vende, nem se compra. Tudo que vem de Deus deve ser gratuito. Deve ser gratuito. Jesus nos ensinou, exemplificou que todo aquele que realmente desejar seguir as suas pegadas, esteja apto a seguir os princípios cristãos. A doutrina espírita não viola esses princípios. Perfeito. Só lembrando aqui para vocês, daqui a pouquinho, o Jorge, coloca o site do Paulo. Faz uma referência às crianças cristais, né? Estou. Estão vindo agora. Perfeito. O senhor podia falar sobre isso, sobre as crianças. Os índios. Índigos. O que exatamente significa esse termo? São crianças que estão reencarnando em volta mais evoluídos. São espíritos mais evoluídos. Reencarnando espíritos que trazem uma bagagem muito maior. Você pode notar que as crianças atuais são muito inteligentes. Eles trouxeram de vidas pretéritas. Então, às vezes a gente nota que as pessoas, às vezes as crianças de hoje em dia, aparecem muitas crianças que são ditas até superdotadas, muito espertas, muito inteligentes e têm uma facilidade de expressar certas coisas, seja para arte, seja para música, seja para literatura, para ciência. Essas crianças, na verdade, elas fazem parte de uma purificação, de uma reencarnação, e quando ela chega nesse ponto vamos dizer assim, de evolução, por isso se manifesta, né, criança. Porque nós somos espíritos de muitas vidas. Nós estamos na Terra. E às vezes esses espíritos nem vieram de outro plano muito maior. Dentro do tratamento espiritual também, a gente trabalha com extraterrestre. Espíritos bem mais evoluídos. Por exemplo, tem uma equipe que vem de Órion. Eles têm mais de 3 metros de altura. E eles trabalham mais com irradiação. Eles são altamente evoluídos. Mas não tem outros de outras galáxias, de outros mundos também. Tem outras equipes. Então, eles trazem muito conhecimento. O Jorge já tem aí pra gente o site, por gentileza. Bom, mais uma vez lembrando, o Paulo ele vai estar aqui em Goiânia por esses próximos dias, mas ele também vai passar por Trindade, Itaberaí, Pires do Rio e também a cidade de Goiás. A entrevista, né, está ao vivo hoje, lembrando que amanhã, dia 4, ele vai estar o dia todo lá na Irradiação Espírita Cristã. Eu recebi aqui o panfleto e eu acho interessante para você que queira fazer essa visita ao Paulo Neto e se submeter ao tratamento. Tem umas orientações interessantes aqui que eu acho bom que as pessoas se inteirem dela. Orientação para submeter ao tratamento, temos aqui algumas dicas. Por exemplo, trazer uma garrafa de água para fluidificar. Ela deve ser filtrada, tomar uma colher de sopa 3 vezes ao dia e antes de acabar a água, repor. Não colocar na geladeira e não beber direto da garrafa. Outra coisa é evitar a ingestão de alimentos condimentados e pesados, não consumir bebidas alcoólicas e nem fumar, trazer somente as crianças que forem receber o tratamento,
comparecer com antecedência de 15 minutos, não dirigir após o tratamento, durante a espera permanecer em silêncio e oração, não usar salto alto, não trazer bolsas, sacolas, e sugerimos, à medida do possível, várias pessoas utilizem-se do mesmo carro para evitar problemas de estacionamento. A anestesia espiritual pode causar muito sono. Ao terminar o efeito, podem se sentir dores e pode haver necessidade de uso de analgésicos. Está vendo? Essa é uma das principais orientações para você que queira se submeter ao tratamento do Paulo. E nós temos então aqui o site dele. Você pode entrar no site do Paulo, lá vai ter toda a programação para você que está aqui em Goiás, para você que é de Trindade, que é de Pires do Rio, para você que é da cidade de Goiás e daqui de Goiânia. Você vai se inteirar de toda a programação e se programar e se preparar para esses atendimentos, então, que o Paulo Neto está fazendo aqui em Goiás e está aqui desde ontem e permanece por 17 dias em solo goiano. Mais uma coisa aí? Está tudo no site da Radiação também. Ah, sim, exatamente. No site da Radiação também você encontra todas essas orientações, enfim, e mais informações sobre esse tratamento. O nosso tempo aqui é muito curto, mas eu queria demais agradecer a participação sua, Paulo Neto, pela mais uma vez, a sua vinda aqui em Goiás e por vir aqui no Diário da Manhã, por nos conceder essa entrevista e parabenizar pelo esse trabalho bonito que você faz. Nós ficamos muito felizes com a cooperação fraterna e profícua desse jornal, mas nós queremos conscientizar que o tratamento é um tratamento espiritual, mas é feito em um corpo físico. Ele está sujeito às mesmas leis físicas. Sim. E as prescrições são similares à da medicina convencional. Perfeito. A pessoa que faz um tratamento espiritual, ele tem que seguir as normas, porque senão ele não vai se beneficiar. Ele tem que preparar para tudo. Sim. De acordo com as enfermidades, Sim. é o repouso dele. Sim. Porque normalmente não chega uma pessoa com menos de 4 enfermidades. Coluna, porque, por exemplo, uma hernia de disco, é de 10 a 15 dias sem imobilizado. Um aneurisma. Então tem enfermidades que precisam de muito cuidado mesmo, porque senão perde o tratamento. Então, fica aí as dicas do Paulo Neto. Para você que queira saber um pouco mais de informação, você pode, aqui está o site, né, do Paulo Neto. Não suspender medicação, tá? Exatamente, não suspender medicação. Está aqui, queria demais agradecer aqui a Sueli Estival, que é a coordenadora dessa visita do Paulo aqui em Goiás. E claro, nosso eterno parceiro aqui, o Olegário, que sempre nos ajuda. A entrevista ao vivo é assim mesmo, tá? Para você que está conectado com a gente, olha, obrigado pela sua audiência. E mais uma vez, solicitar para que vocês visitem o site do Paulo Neto, para você ver toda a programação e se preparar e se organizar para fazer, então, um desses atendimentos, nesses locais que vão estar dispostos lá no site do Paulo. Além de não ser gratuito o tratamento, não aceita nada. Não aceita absolutamente nada. Absolutamente nada. Quem quiser doa para os necessitados, mas a casa não recebe doações. Perfeito. Oi, Olegário. Faz uma referência sobre o autismo, tá? E ele vem às expensas dele, tá? Lembrando que essas visitas são todas custeadas por Não, mas essas viagens que eu faço, tudo por mim. Eu faço com os meus recursos. Perfeito. Comentar sobre autismo. Queria que o senhor comentasse sobre o autismo. Normalmente, são espíritos. Perfeito. Porque às vezes ainda nós condicionamos os tratamentos ao conhecimento humano, né? Perfeito. Na Terra. Mas como vem outros espíritos de outras galáxias, então ele traz mais conhecimento, a bagagem é maior. Aí ela já nasce já trazendo todos os seus essa síndrome da evolução. Perfeito. E no caso, essas crianças se submetem a esse tratamento de conhecimento humano, esse conhecimento
científico, humano. Então, está dizendo que às vezes isso pode não ser a forma apropriada de se cuidar. Não, porque essas crianças, normalmente, às vezes, se eles não têm problema físico, eles não procuram um tratamento espiritual. Ah, tá. Sabe? Mas eles têm a síndrome da sua evolução. Perfeito. Muito bem, olha, não vai faltar outra oportunidade para a gente conversar com o Paulo Neto. Com certeza ele voltará a Goiás em outras oportunidades, né? Exibindo essa... Todo ano o senhor vem? Todo ano. Todo ano o senhor vem? Porque eu trabalho em vários estados da federação. Certo. Aqui no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro. O senhor não viaja mais para o exterior, né? Não, por causa de prescrições médicas, né? Perfeito. Mas senão, porque é muito gratificante, porque eles desconhecem tudo isso, né? Engraçado que na Europa a gente viaja e não tem esse tipo de tratamento. Então os gregos são muito místicos e eles acham que tudo é milagre. Tudo é milagre. É um milagre. Aconteceu, né? Porque às vezes aquelas senhoras que não engravidavam, engravidam, tem redução de estômago. Então aquilo ali para elas é uma novidade muito grande, sabe? Então tudo isso eles acham que é milagre. Não tem nada de milagre. As coisas normais. Muito bem. Paulo, queria demais agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Agradecer essa oportunidade, porque se não fosse criaturas como vocês, por certo, esse trabalho não seria divulgado como através da imprensa. Imagina, para a gente é extremamente importante a divulgação, não só para que as pessoas tomem conhecimento desse tipo de tratamento, mas também ter uma pessoa como você aqui e passar para as pessoas esse tipo de ensinamento, isso, na verdade, é uma lição de vida. Porque o tratamento espiritual, quando o Cristo mandou, ele além de curar, ele curou doenças de todas as espécies, enfermidade de todos os matizes. E além de curar, ele determinou ir de curar e colocar as mãos sobre os enfermos e os curem. Essa é uma ordem do Cristo que nos deixou esse legado. Perfeito. Sabe? Não tem nada de mistério. E não é privilégio de ninguém. Então, sempre existiram esses tratamentos. Sempre Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, socorreu os seus filhos através do mundo maior. Perfeito. Paulo, obrigado pela sua visita aqui no Diário da Manhã. E a você, continue ligados na nossa programação. A gente volta a qualquer momento com mais uma entrevista. E aquele abraço. Obrigado pela companhia.